E se a gente pudesse viver uma cidade inteira debaixo de um domo gigante? Sabe, um lugar com tudo controladinho, a salvo do mundo lá fora. Parece coisa de filme, né? Mas essa ideia tem uma história, olha, fascinante, cheia de ambição, de sonhos e também de alguns alertas bem sérios. Então, bora mergulhar nessa jornada para entender de onde veio essa ideia e onde ela pode nos levar. O nosso roteiro é o seguinte: primeiro vamos entender o que é uma cidade em domo, depois a gente viaja pelo sonho utópico e pelo pesadelo distópico que ela virou na ficção, em seguida a gente pisa no mundo real para ver as tentativas de engenharia e no final a gente se pergunta, e aí, qual é o futuro disso tudo? Certo. Para todo mundo ficar na mesma página, o que é afinal uma cidade em domo? Porque olha, é bem mais do que só um teto gigante. A pergunta é essa, né? Pensa só. Uma comunidade completa, com casas, ruas, parques, tudo debaixo de uma estrutura gigantesca. É uma ideia que, há séculos, mexe com a nossa imaginação. E por quê? Porque ela promete algo que a humanidade sempre quis: ter o controle total, a segurança máxima sobre o ambiente em que a gente vive. O ponto-chave é que não é só um teto. As palavras mágicas são hermético e pressurizado. Isso significa criar um ecossistema totalmente isolado. Um lugar onde dá para controlar a temperatura, a qualidade do ar, até o clima. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Pode ser poluição, uma tempestade violenta ou, sei lá, a falta de atmosfera em Marte, por exemplo. A gente olha para essa ideia hoje e pensa logo nos nossos medos atuais, né? Mudança climática, poluição. Mas a origem dela é outra coisa. A cidade em domo não nasceu do medo, não. Nasceu da esperança, da vontade de criar uma sociedade perfeita. Olha só como essa ideia foi nascendo. Lá no século XIX, ela começou a ganhar corpo. Primeiro, o Charles Fourier pensou em algo mais social, conectar comunidades com galerias de vidro. Aí veio J.C. Loudon com uma pegada mais de arquitetura, falando em cobrir cidades inteiras mesmo. E claro, a ficção abraçou a ideia na hora. Logo surgiram histórias de cidades de vidro, como Vitreia, e até domos debaixo d'água, como em Colômbia. Era a imaginação explorando as últimas fronteiras aqui na Terra mesmo. E essa citação do Jack C. Loudon, de 1822, é genial, porque ela mostra uma visão super prática. Repara só, ele não estava falando de beleza, de estética. O argumento dele era econômico. Para ele, cobrir cidades com vidro era o jeito mais barato de manter todo mundo aquecido, especialmente em lugares frios. A sementinha da engenharia, do projeto viável, já estava ali. Mas, como acontece com quase toda a utopia, né? O sonho do domo perfeito logo mostrou um lado bem mais sombrio. E isso aconteceu principalmente na ficção científica, quando os escritores começaram a fazer a pergunta crucial: e se toda essa proteção, na verdade, virasse uma prisão? E essa dualidade é muito clara. De um lado, a promessa de nutrição, de proteção contra o mundo perigoso. Do outro, o perigo do controle total, do isolamento. A busca pela perfeição acaba virando uma quarentena, que separa as pessoas não só dos perigos lá de fora, mas também da própria liberdade. Aquele domo que antes parecia um útero, um lugar seguro, começou a parecer muito mais como uma gaiola. Aí a história muda completamente. Na ficção mais recente, o domo não é mais sobre criar um paraíso, é sobre fugir do inferno. Virou uma resposta ao colapso ambiental, uma ferramenta de controle. Os domos passaram a ser construídos como refúgios contra poluição, desastre, superpopulação. A motivação virou sobrevivência e não mais a busca pela perfeição. E a ficção usou essa ideia para explorar umas questões bem profundas. O domo virou símbolo da última chance da humanidade, sabe? Um lugar para se proteger de um mundo em extinção. Mas também virou uma ferramenta de controle, como naquele filme clássico Fuga do século XXIII, onde a vida perfeita dentro do domo tinha um preço terrível. Basicamente, a estrutura física do domo passou a representar os limites, as barreiras sociais e psicológicas que eram impostas a quem vivia lá dentro. Beleza, saindo um pouco da ficção e voltando para o mundo real, a pergunta que não quer calar é: alguém já tentou construir um negócio desses? E a resposta, gente, é um sonoro sim. Olha só essa lista de projetos propostos. Nos anos 60 e 70, a ideia simplesmente bombou no mundo da engenharia. Tiveram propostas seríssimas para cobrir parte de Manhattan, para construir cidades do zero no Alasca e em Vermont. E o mais doido é que a ideia não morreu. Ela voltou com tudo no século XXI, com projetos para Houston, para a Sibéria e, claro, para Dubai. E para ter uma ideia da escala do negócio, 3 quilômetros. Esse era o diâmetro do domo geodésico que o gênio Buckminster Fuller propôs para cobrir o centro de Manhattan. Imagina isso, uma estrutura toda feita de triângulos, super forte e leve. E o objetivo?
controlar o clima da cidade e diminuir a poluição. A ambição era monumental. Essa tabela resume bem a história. O Domo de Manhattan queria regular o clima. Já o Seward Success no Alasca era para criar uma cidade inteira para 40 mil pessoas no meio do Ártico. A Biosfera 2 foi a única que saiu do papel, mas olha a escala, 8 pessoas. Os projetos gigantes não deram certo por motivos bem óbvios. O custo seria absurdo, os desafios de engenharia, como ventilar um lugar desses, eram imensos e, claro, tinha toda a questão social. Tá, mas e aí? O que aconteceu com todos esses sonhos malucos? Qual é o legado que a cidade em Domo deixou pra gente? A verdade é que, apesar de nunca terem coberto uma cidade inteira, a ideia não morreu. Ela simplesmente evoluiu. O sonho continua vivo, só que em estruturas menores e muito mais especializadas. O conceito foi adaptado e aí sim implementado com sucesso em escalas menores e com objetivos bem mais focados. Então, a evolução do domo foi mais ou menos assim. Começou com aquela visão utópica gigante de cobrir cidades inteiras. Isso inspirou propostas de engenharia malucas, que na maioria não foram para frente. Mas desses fracassos surgiram projetos reais, como a famosa Biosfera 2. E esses projetos, por sua vez, deixaram um legado moderno, que a gente vê em lugares como o Eden Project, que usa essa tecnologia para falar de sustentabilidade. Mas, olhando os números, a realidade é bem pé no chão. A esmagadora maioria das propostas de cidades em domo, tipo 75%, nunca saiu do papel. Umas poucas foram adaptadas e só uns 10% foram de fato construídas, e sempre numa escala mas bem menor do que o sonho original. E os dois exemplos mais famosos desse sucesso em pequena escala são esses aí. A Biosfera 2, lá nos anos 80, foi um experimento científico super radical para testar se era possível recriar um ecossistema fechadinho para 8 pessoas. Já o Eden Project, que veio depois, usa a mesma tecnologia para abrigar plantas do mundo todo. É tipo um jardim botânico gigante, focado em educação e sustentabilidade. Os dois são, sem dúvida, herdeiros diretos daquele sonho do domo. E tudo isso nos traz a pergunta final, né? Conforme o nosso mundo muda, com as mudanças climáticas, a poluição, a nossa vontade de explorar outros planetas, será que a cidade em domo é só uma fantasia antiga, uma coisa do passado? Ou será que, em vez de uma fantasia, ela pode se tornar uma necessidade para o nosso futuro?